Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais essa conversa, e eu espero que isso possa ser de grande valia para cada um de nós. Hoje eu quero continuar meditando na mensagem As 10 Virgens e os 144 mil, porque a hora em que nós estamos vivendo é uma hora crucial e uma hora que está determinando o nosso futuro eterno, e nós devemos estar posicionados corretamente em relação a esse tema tão importante que é a marca da besta e o selo do Espírito Santo. Todos nós cremos que todos os mistérios que estavam escondidos nesse livro, selado com 7 selos, selados por dentro e por fora, seriam revelados nos dias da voz do 7º anjo. E nós todos cremos que o irmão Brana, o anjo de Malaquias 4, é esse anjo de Apocalipse 10:7, e esse é o profeta vindicado por Deus para trazer, primeiro, a fé aos nossos corações, restaurando a fé original e também revelando o que significa ou o que é precisamente a marca da besta. Veja, muitas pessoas já estão enganadas. Há algumas religiões que pensam que a marca da besta é uma religião mundial, outros pensam que é um governo mundial e que virá uma moeda única e que haverá um chip debaixo da pele ou na testa para controlar as pessoas. Outros estão pensando que é essa vacina, e assim vai, cada um com suas próprias interpretações. Mas, a bem da verdade, o único que trouxe a revelação genuína e correta a respeito da marca da besta é o anjo de Malaquias 4, o profeta Elias, e todos nós sabemos que esse foi o irmão Brana. Ele foi comissionado por Deus para calcular o número da besta de acordo com Apocalipse 13, e o número da besta em Apocalipse 13, veja, ele carecia de um cálculo, e ele extraiu então os números, os algarismos romanos que estavam na inscrição Vicarius Filidei, e somou, e então ele calculou 666, 3 vezes o número do homem. Vamos lembrar que o nome do profeta, veja, 3 nomes com 7 letras, para revelar o mistério de Deus em carne humana. Veja, o mistério da piedade, aquele que se tornou carne. Nos dias da voz do 7º anjo, veja, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus. Veja, esse segredo que esteve oculto por todos os séculos, disse Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1. Veja, que esteve oculto desde todos os séculos, mas agora, nesses últimos dias, nos foi revelado, veja, aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer qual é a riqueza desse mistério, que é Cristo entre os gentios. Veja, em sua primeira vinda, foi Cristo entre os judeus, e ele veio como filho do homem, veio de acordo com a Escritura, veja, veio da tribo de Judá, nasceu em Belém, veja, o Cordeiro de Deus, veja, aquele era o presente, o primeiro presente natalino. Quem deu foi Deus que deu aos homens um presente embrulhado nos panos tirados da canga de bois, veja, colocado numa manjedoura, veja, e os 3 magos vieram do Oriente e trouxeram seus presentes até a criança, ouro, incenso e mirra. Veja, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, pregou o profeta, para mostrar o mesmo evento aqui no tempo do fim. A mesma estrela que apareceu em Belém apareceu aqui no tempo do fim, para indicar o nascimento do profeta de Malaquias 4. Veja, porque ali estava agora se desenrolando, veja, a primeira parte do mistério do 7º selo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Logo, a voz de arcanjo, o anjo forte,
de Apocalipse 10. Veja, o próprio Jesus, agora através da mensagem, através da palavra, para trazer o poder vivificador, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, tem levantado os nossos corpos mortais do meio da sepultura denominacional e nos vivificado em ordem para a fé de arrebatamento. Porque veja, o primeiro, as primícias, são todos aqueles que estão em Cristo. Porquanto Cristo é as primícias, todos os que estão em Cristo, veja, são as primícias, são os primeiros a serem vivificados através do seu Espírito que em nós habita, trazendo esse corpo de Cristo em sujeição à palavra. E esse corpo já foi julgado. Por isso a igreja não tem que passar pela grande tribulação. Esse corpo já foi julgado. Por isso nós somos aperfeiçoados por uma só oblação, uma só oferta, um só sacrifício. Veja, somos aperfeiçoados através do sangue. O sangue nos aperfeiçoou, o sangue nos mantém salvos. E essa é a grande verdade para esta hora do corpo de Cristo, as primícias da ressurreição, vivificados logo depois da última era da igreja. Veja, por isso a cabeça apareceu em 63 para levantar o corpo da sepultura organizacional. Haja visto que o cavaleiro do cavalo amarelo é chamado de morte. Veja, levanta-te de entre os mortos, mortos espirituais. Nós fomos levantados em meio ou do meio da incredulidade na palavra. Veja, estamos agora assentados em lugares celestiais em Cristo. Veja, esse é o lugar seguro, esse é o seu pavilhão, esse é o seu tabernáculo, é ali que a igreja está escondida. Veja, e a morte espiritual não pode atingir esse que está assinalado com o Espírito Santo. Veja, agora temos uma escritura muito importante em Apocalipse 13 a respeito dessa hora que nós estamos vivendo, para falar sobre a imagem erigida à besta. Vamos ver o que diz o profeta sobre isso. Veja, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Veja, aqui está a igreja protestante, levantada da América, o Concílio Mundial de Igrejas, uma organização religiosa, uma denominação que agora está governando junto com a primeira besta. Veja, com Roma. Roma é a primeira organização. Mas a igreja protestante, ela começou como um cordeiro, porém agora ela já fala como um dragão, através da organização denominacional. Veja, exerce o mesmo poder na política, o mesmo poder sobre as pessoas, o mesmo poder sobre as nações. Porque vamos recordar, a nação americana foi fundada sobre as bases dos 10 mandamentos. Veja, os primeiros pais eram cristãos, Lincoln, Washington e assim por diante. Veja, edificados sobre o fundamento, veja, bíblico, da fé judaico-cristã. Veja, John Kennedy foi o primeiro presidente católico que a nação teve. Veja, ele foi representado como o rei Acabe na Bíblia. E ele morreu sangrando em cima do seu próprio carro quando Elias estava sobre a terra para vindicar o profeta, o mensageiro do tempo do fim. Elias estava sobre a terra enquanto Acabe morreu sangrando em cima do próprio carro, porque as mesmas coisas que aconteceram com Israel no passado, aconteceram, veja, com a nação americana. Israel sai do Egito à procura de liberdade de religião. Veja, fundam a religião sobre a fé de um único Deus, um povo monoteísta. Veja,
A nação estava unida com 12 tribos. Veja, depois se dividiu, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos. Vieram da Europa em busca de liberdade de religião e estabeleceram o culto a um único Deus nas Américas. Depois se dividiram em 2 partidos. E haja visto que o número que está sobre a nação é o número 13. 13 colônias, uma águia com 13 setas, uma bandeira com 13 listas. 13 é o número da nação, por isso está em Apocalipse 13. Essa é a imagem que governa na presença da primeira besta, o protestantismo. Veja, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Veja, o poder nuclear, destruidor, usado na Segunda Guerra Mundial. E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Por isso o profeta, na mensagem às 10 virgens, a partir do parágrafo 247, ele abre esse mistério para mostrar o que é o poder da organização, a imagem levantada à primeira besta. Veja, e aqui nesse país eles fizeram uma imagem, veja, uma confederação de denominações unidas, os nicolaítas se reunindo e se denominando, e finalmente unirão esta irmandade. Veja, não entram como católicos, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. Veja, as igrejas se juntando para combater o comunismo, o mesmo que está acontecendo agora aqui em nosso país, entre a política e a religião. Veja, e a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para vingar das nações pelo que tem feito aos filhos de Deus. Agora veja, exatamente correto. E eles dão seu poder e tudo mais à besta por 1 hora, e para vingar ao povo. Veja, o sangue que elas haviam derramado. E quando essa bomba atômica, ou seja o que for, atingir aquela cidade do Vaticano, e a hierarquia romana não existir mais, ela diz, e nela foi encontrado o sangue de cada mártir que foi morto no mundo. Aí está ela, e aqui está a imagem dela, uma confederação de igrejas. Não demorará muito até que teremos que fechar aquelas portas ali. Isto é correto. Ou tomar uma marca denominacional. E nós fecharemos as portas. Isso é correto. Agora, eu quero falar concernente à parte da pressão, antes de sairmos daqui, nos poucos minutos, rapidamente. Agora, o selo de Deus é o Espírito Santo. Todos vocês sabem disso, não sabem? Correto? Todos nós sabemos disso, que o selo de Deus é o Espírito Santo. Isso é encontrado, tomemos Apocalipse 9, de 1 ao 4, e encontrarão que todos eles tinham selo em sua testa. 1 Coríntios 1, 22, Paulo disse, por meio do qual ele nos selou pelo seu Espírito Santo, até o dia, Efésios 4, 30, diz, não entristeçais o Espírito Santo, esse é aquele anjo que veio selando as testas, Apocalipse 7, Ezequiel 9. Agora, isso não significa que você, veja, ele toma e coloca uma mancha ali. Sua testa é uma revelação, vem, e a sua mão é a coisa que você faz em relação a isso. Veja, é uma marca espiritual. Veja, e ele não pega um grande selo e te sela assim. Não. É apenas o entendimento e as ações. Irmão, espero que essa conversa complete o que já foi falado
nas outras conversas, nos outros comentários e possa abrir um pouco mais o nosso entendimento. Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.